Se alguma vez você já jogou algum jogo de RPG, você sabe muito bem que sempre vai ter aquele monstro difícil que você vai levar um bom tempo para derrotá-lo e para pegar aquela boa recompensa. Mas já parou para pensar se aqueles monstros poderosos que você derrotou no caminho pudessem trazer ele de volta à vida para eles se tornarem os seus aliados? Isso é exatamente o que Sun De-un em Solo Leveling consegue fazer através do sistema onde ele obtém a capacidade de coletar e subjugar sombras de criaturas poderosas, formando um exército formidável. Sun De-un, ao longo da série, já ganhou mais de 10 milhões de sombras e nesse vídeo vamos falar das 10 melhores sombras de Sun De-un. E vamos começar a lista falando de Kai'Zel, que foi obtido após Ji-un derrotar o Ivern Kai'Zelin no Castelo Demoníaco. Apesar de sua aparência majestosa e imponente, Kai'Zel nunca foi usado em combate e sua função principal foi servir como uma montaria aérea, permitindo que Ji-un se deslocasse rapidamente pelo mundo. Embora possuísse um grande potencial, Kai'Zel nunca teve a menor chance de mostrar o seu verdadeiro poder, e o que o acaba o colocando no fim da lista. E em nono lugar, vamos falar do Tanque. Tanque é um urso sombrio do tamanho de um tanque de guerra, com um brilho roxo claro, marcas de arranhões visíveis em seu olho esquerdo e uma fina faixa de cabelo flamejante ao longo da cabeça e das costas, além de uma grande cicatriz em formato de X no peito. Sendo um urso de gelo, Tanque geralmente age de forma animalesca, atropelando inimigos com força bruta e os despedaçando com seus dentes e garras. No entanto, ele possui inteligência quando trabalhou em equipe com Iron para derrotar um dos generais de Karga Algan. Tanque possui um nível de poder equivalente ao de um caçador rank A. Ele também é forte o suficiente para abrir caminho através de uma horda de demônios como se fossem pinos de boliche e derrotar com um único golpe. Ele também era o mais forte dos ursos de gelo e se tornou uma das sombras que Sun De-un mais utiliza. Em oitavo lugar, vamos falar de Jima, que foi extraído após Sun De-un derrotar o chefe Naga durante uma raid em parceria com a Guilda dos Cavaleiros. Com sua pele resistente e capacidade de regeneração, Jima era comparável a um caçador de rank S mediano e a sua habilidade de alterar o tamanho corporal o tornava uma poderosa unidade de combate corpo a corpo. E em sétimo lugar, vamos falar de Iron, que foi um caçador de rank A que acabou perdendo a vida durante a luta de Sun De-un com Baruka, e como Sun De-un sabia que ele teria dificuldade em derrotar Baruka apenas com a ajuda de Igris, Jin-Woo rapidamente extraiu a sombra de Qin-Shu de seu cadáver e o nomeou como Iron. Agora uma sombra leal a Sun De-un, Iron ajudou seu mestre em sua luta contra Baruka e finalmente matou o elfo de gelo, esmagando no chão com seu machado de batalha. Iron é um canhão solto e tem uma tendência a exagerar na batalha e geralmente causando uma destruição excessiva com suas palhaçadas. Ele também se orgulha com as suas mortes e fica facilmente frustrado quando seus oponentes provam ser imunes à sua habilidade Taunt. Embora Sun De-un considere Iron idiota, ele ainda o mantém por perto. Apesar do fato que ele foi a segunda sombra que Sun De-un extraiu, Iron desempenhou um papel menor conforme a história foi progredindo. Em sexto lugar, Greed foi um caçador de rank S chamado Wang, que foi derrotado por Sun De-un como vingança por torturar Jinru. Ele extraiu a sombra de seu cadáver e a nomeou como Greed. Sun De-un então puniu Greed em seu primeiro dia com uma sombra, ordenando que ele abaixasse a cabeça até o chão. Sua força bruta e disciplina o tornam um membro valioso do exército de Sun De-un. Antes de falar do nosso top 5, já vai deixando aquele like no vídeo, se inscreva no nosso canal, bora pro vídeo. Em quinto lugar, Tusk é um alto orc xamã que se torna um dos usuários de magia mais potentes do exército de Sun De-un. Ele possui um papel fundamental no exército das sombras em batalhas de larga escala com um arsenal de habilidades mágicas devastadoras, como manipulação gravitacional, possessão, proteção, projéteis elementais, maldições e buffs aliados que demonstram sua versatilidade e poder mágico imensurável. Tusk também se destaca devido a se tornar crucial para o exército de Sun De-un devido à maioria das outras sombras, como Igris e Beru, dependerem de força física e habilidades de combate. E em quarto lugar, Kamishi. Kamishi é considerado a maior calamidade da humanidade. Ele foi o chefão da primeira Dungeon Rank S que surgiu no mundo de Solo Leveling. Ele acabou saindo do portal e acabou com boa parte da costa oeste da América, sendo finalmente parado por 5 caçadores de Rank S. Ele era um dragão gigante, poderoso e capaz de soltar fogo. Porém, antes de aparecer nessa dungeon, Kamishi era um servo do Monarca da Destruição, sendo usado como montaria durante a primeira guerra contra os governantes, mas acabou sendo
capturado por eles. Depois de ser vencido, o governo da América construiu a sede dos caçadores no local em que Kamish foi derrotado. Sua presa serviu de matéria-prima para fazer uma arma para o caçador Thomas André. 8 anos após ser derrotado, Sun Ji-un ganha o direito de visitar os restos de Kamish. Ele tenta extrair a sombra do dragão por 2 vezes, mas acaba falhando. Entretanto, na última tentativa, ele consegue reviver Kamish, e a sombra de Kamish começa a atacar os humanos que estão próximos, mas Jin-woo o impede e diz que ele não está mais sob o controle dos governantes. Entretanto, o corpo das sombras de Kamish começa a despedaçar por não estar vivo há muito tempo. Ele diz para Jin-woo que gostaria de ter servido ao monarca das sombras e também avisa que 4 humanos receberam o poder dos governantes. Seu corpo quebra depois de falar com seu mestre e ele não retorna mais para a série. E em terceiro lugar, temos Ygritte, que serviu o monarca das sombras de Ashburn durante sua guerra com os governantes eras atrás. Depois que Ashburn decidiu se aposentar e encontrar um sucessor humano, ele encarregou Ygritte de testar o seu sucessor em batalha quando chegasse a hora certa. Embora ele tenha sido a primeira sombra que Jin-woo extraiu, Ygritte inicialmente desempenhou um papel menor no enredo e sua posição como a sombra mais forte de Sun Ji-woo foi eventualmente assumida primeiro por Tusk e depois por Beru. Ele se destaca por sua lealdade inabalável e força bruta. Sua presença imponente e maestria com a espada o tornam um pilar fundamental na linha de frente, eliminando inimigos com precisão e ferocidade. No entanto, depois que Jin-woo renasceu como novo monarca das sombras, Ygritte obteve seus verdadeiros poderes e saltou 2 graus de cavaleiro de elite para marechal. Como uma sombra de grau marechal, Ygritte é um indivíduo imensamente poderoso e é uma das sombras mais fortes do exército de Sun Ji-un, e só é rivalizado por Beru e superado por Belial. E falando em Beru, em segundo lugar, após Sun Ji-un derrotar o Rei Formiga, ele extraiu sua sombra para adicionar ao seu exército. Quando a sombra demonstrou a habilidade de falar com ele e pediu um nome, Sun Ji-un o nomeou Beru e o enviou para massacrar o que restava da colônia de formigas. Beru é um monstro com uma força física imensa, voa em alta velocidade e sede infinita por matar, e ele é extremamente brutal com seus oponentes, raramente se segurando a menos que seja ordenado, se tornando ao longo do tempo o soldado mais poderoso do exército de Sun Ji-woo. Fora da batalha, no entanto, Beru é ferozmente leal ao seu mestre e tem um lado mais leve da sua personalidade. Ele também acaba gostando muito do filho de Sun Ji-un, sendo conquistado pela inocência e fascinação da criança por ele. E em primeiro lugar, vamos falar do Belial, que é um guerreiro das sombras grande e musculoso com 2 pares de asas negras nas costas, e ele também carrega uma lâmina enorme que parece uma centopeia que ele empunha tanto como um chicote quanto como uma espada. Belial nasceu a eras do fruto da árvore do mundo, uma árvore mística tão grande que poderia cobrir o céu inteiro apenas com seus galhos. Depois disso, ele se tornou tenente de Ashburn, uma posição que ele manteve após sua morte, e foi o primeiro soldado das sombras a ser criado a partir do poder de Ashburn. Pouco depois de Sun Ji-un matar os 3 monarcas que vieram depois dele, Belial chegou ao mundo humano com o resto do exército das sombras original de Ashburn através de um portão gigantesco em Seul, que foi confundido pela Associação Coreana de Caçadores como uma ameaça que precisava de todos os caçadores de Rank S do mundo para lidar. Ele então provou ser digno de sua patente de grande marechal a derrotar Beru facilmente em uma luta. Como uma sombra de grau grande marechal, Belial é um indivíduo imensamente poderoso e a sombra mais forte sob o comando de Sun Ji-un. Bom, galera, é isso. Essa foi a nossa lista especial do top 10 das sombras de Sun Ji-un. E aí, gostaram do nosso top 10? Deixa aí nos comentários qual a sua sombra favorita. Também deixe nos comentários o que estão achando do anime de Solo Leveling. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. E vou ficando por aqui e fui!